Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos resolver aqui algumas questões de concurso. Na verdade, duas questões aqui de raciocínio lógico. Essa prova aqui da VUNESP de 2023. Essa prova aqui foi para o cargo de defensor público, né? E nós vamos resolver aqui. São questões de matemática e de raciocínio lógico, mas nesse vídeo nós vamos resolver as duas questões de raciocínio lógico da prova. Mas antes da gente ir para a questão, né, propriamente dita, nós vamos ver aqui algumas propriedades de equivalência lógica. Pessoal, olha, resolver questões de equivalência lógica, e essas duas questões da prova da Unesp são sobre esse assunto. Então, é importantíssimo você saber as propriedades de equivalência lógica. Eu listei aqui, claro, as principais propriedades de equivalência lógica. Tá? É claro que não são todas essas propriedades que serão utilizadas nas duas questões que nós vamos resolver, mas eu aproveitei aqui e fiz um resumo das propriedades de equivalência lógica que você precisa saber. Eu vou até colocar um asterisco aqui nas mais importantes. Não quer dizer que as outras não aparecem questões. É que são raras as questões que aparecem sobre as propriedades que eu não vou colocar asterisco aqui. Então, olha, primeiro vamos ver aqui as propriedades as equivalências da negação, certo? As equivalências da negação. Tem até gente que coloca assim, propriedades de equivalência e negação, como se a negação não fosse uma equivalência. A negação é uma equivalência, certo? Ó, a negação, por exemplo, a negação do E é equivalente, então é uma equivalência, tá? É uma propriedade de equivalência. A negação do E é equivalente a negar as duas e trocar o E pelo OU. Essa propriedade aqui, ela é muito cobrada, certo? Asterisco aí para ela. Negação do OU. Na negação do OU, a gente nega as duas e troca o OU pelo E. Também muito utilizada. Negação do se então. Isso é equivalente a manter a primeira, troca o se então pelo E e nega a segunda. Aqui, para memorizar, eu costumo passar um macetezinho para o pessoal. Né? A negação do se então, você vai deixar o A como está aqui, né? Ou seja, manter. Vai pegar o conectivo vai ser a inicial do então, tá vendo? O E. Depois você vai pegar aqui o tiozinho do A, né? Que é a negação, e vai pegar a própria B. É um macetezinho que eu sempre falo em sala de aula para o pessoal memorizar. Isso aqui também é muito cobrado. Um asterísticozinho para ela. Pessoal, as negações do ou, certo? As negações do ou. Inclusive, na questão, acho que a gente vai utilizar, acho que é a negação do ou, se não me lembro, aqui agora. Mas ó, a negação do ou, uma das negações. O ou, a negação do ou é o se, somente se, tá vendo? Negar ou A ou B, isso é equivalente a se, somente se, B. Isso daqui aparece em prova de concurso, mas não é muito, certo? Não é muito. Mas eu vou colocar um asterisco aqui. Mas não aparece muito, não. A negação do ou também pode ser ou nega a primeira ou mantém a segunda, certo? Ou não há. Você nega uma delas. Na verdade, você pode negar uma delas, tá vendo? A negação do ou, você pode negar uma delas e manter a outra. Nega uma, mantém a outra, ou mantém a uma e nega a outra. Tá? As duas são válidas. Tá? É raro aparecer isso daqui em prova. Tá? Negação do se, somente se. É o ou. A negação do ou é o se, somente se. A negação do se, somente se é o ou. Certo? Vou colocar um asterisco aqui também para essa. Tá?
E a negação do se somente se também pode ser o próprio se somente se, certo? Pode ser o próprio se somente se, só que você vai negar uma delas. Ó. Nega a primeira e mantém a outra, ou mantém a primeira e nega a outra. Como ou, tá vendo? Nega uma, mantém a outra, mantém uma e nega a outra. No se somente se também é a mesma coisa, certo? Mas aqui também é raro aparecer isso em prova. Não quer dizer que não pode aparecer. O ideal é que você saiba de todas, certo? Essas são as negações. Tá? Pode observar que eu tenho aqui ó, a negação dos 5 conectivos. Do e, do ou, do se então, do ou e do se somente se. Negação dos 5 conectivos. E tem conectivo que tem mais de uma negação, tá vendo? É mais de uma equivalência. Tá? É o caso do ou e do se somente se. Agora, pessoal, são as afirmações, são as equivalências das afirmações. Agora não é negação. Uma coisa importante aqui é a gente sempre observar em questões a comutatividade. O que é comutatividade? São os conectivos que você pode inverter a proposição que continua equivalente. Tá? O único conectivo que quando você inverte as proposições não dá equivalência é o se então. É o único que não é comutativo. Os outros todos são. Olha aqui. A e B é a mesma coisa que B e A. É até óbvio falar um negócio desse, né? Você pode falar assim, mas isso é óbvio. Sim, mas você tem que observar isso nas questões. Quando ele inverte, você tem que saber que é a mesma coisa. Tá? Porque não basta só você vir aqui e memorizar todas essas propriedades se você não sabe utilizar na hora da prova, tá? Nas questões. Tem que saber utilizar. Você tem que olhar para uma questão e saber, ele usou comutatividade aqui, ó, ele trocou isso. Certo? O ou também é comutativo, tá vendo? A ou B é a mesma coisa que B ou A. E a afirmação do ou ainda tem uma outra equivalência, que é a do se então. Olha. Um ou vira um se então. Assim como um se então vira um ou aqui, tá vendo? Se então vira um ou, e o ou também pode virar um se então. Olha aqui, ó. A ou B é a mesma coisa que se não há, então B. Isso aqui é raro ser utilizado, tá? Essa propriedade. Tá? O ou também é comutativo, tá vendo aqui? Olha? É comutativo. E o ou ele é equivalente, se você negar as duas, continua equivalente ainda, né? A afirmação do ou, se você negar as duas proposições, você ainda tem a equivalência. Tá? Ou seja, ou A ou B é equivalente a ou não A ou não B. Tá? Outra propriedade. Essas propriedades aqui ó, do ou é raro aparecer questão com isso. Outra propriedade do ou é que o ou ele é equivalente a e não B ou A e não A e B. Aqui você coloca o conectivo e, né? Mantém uma e nega a outra, ou nega uma e mantém a outra. Tá? Essas são equivalentes. Mas é raro aparecer questão utilizando isso. Mas essa equivalência ela existe. E aqui quando você pega, em vez do e, você utiliza o ou, né? O ou ele é equivalente a ou B e não A ou não B. Tá? Quando você coloca o ou aqui, você mantém as duas, conectivo e entre elas, e quando você nega as duas, conectivo ou aqui. Agora a afirmação do se então. Muito cobrado isso aqui. Ó. Certo? Pessoal, pelo menos essa que eu estou colocando asterisco, você tem que saber. Tá? Não tem jeito. Tá? Não tem jeito. O se então ele tem duas equivalências. Uma delas é não A ou B. Se então, a afirmação do se então ele é equivalente a não A ou B. E a afirmação do se então ele é equivalente, ou seja, quando a gente vai afirmando, você volta negando, tá vendo? Se não B, então não A. Ou seja, você
volta com se então negando de B para A, tá vendo? Nega o B, então nega o A. E a última afirmação aqui é o A se somente se B. O se somente se ele tem 3 equivalências aqui. Tá? Além das comutatividades, pessoal. Tem que ter cuidado com também que a gente tem comutatividade. O se somente se, ele é comutativo, tá vendo aqui? Ó? A se somente se B é a mesma coisa que B se somente se A. Pode observar que o se então, eu não coloquei propriedade comutativa para ele, porque não existe. O que existe aqui é voltar negando. Ó, tá? Voltar negando. Isso existe, mas não é comutativa. E outra propriedade do se somente se é que ele é equivalente a não A se somente se não B. Ou seja, se você simplesmente só negar as duas aqui, não, o se somente se continua equivalente a ele. Né? Só nega as duas. Ó. E outra que eu posso escrever o se somente se como uma conjunção aqui, tá vendo? O conectivo E, que é chamado de conjunção, eu posso escrever o se somente se como uma conjunção. Sendo um condicional de A para B, o se então é um condicional, né? Condicional de A para B e o outro condicional de B para A. A conjunção dessas duas dá o se somente se. Então, são essas propriedades, né? Acho que a gente tem aqui 12 afirmações e lá 9 negações. Beleza? Então, vamos para as questões aqui. A primeira questão é essa daqui, né? Considere a seguinte afirmação. E outra coisa, pessoal, olha, todas aquelas propriedades que eu citei ali anteriormente, todas elas você consegue comprovar, né, provar usando tabela verdade. Só que uma questão como essa daqui, ó, uma questão como essa daqui, não é viável você vir aqui resolver por tabela verdade. Você vai perder muito tempo para resolver isso por tabela verdade e às vezes você vai ficar bastante tempo e não vai conseguir ainda concluir a questão, certo? Então, o ideal aqui é você utilizar a propriedade. Tá? Quando a gente chega nessa questão, você tem que chegar aqui já sabendo aquelas propriedades, para você não perder tempo. Você vai ver como que isso aqui é muito rápido. É coisa de 1 minuto para você resolver isso daqui, certo? Então, vamos lá. Considere a seguinte afirmação. Ou Flávio é funcionário público ou Flávio é funcionário de empresa privada. O que a gente tem aqui, pessoal? Um ou. A primeira coisa que você já tem que pensar é, isso é um ou. Tem um ou aqui. Vamos ver o que ele quer que eu faça com esse ou. Então, vamos lá. Assinale a alternativa que contém uma negação. Então, o que ele quer, pessoal? Negação do ou. Vou só escrever aqui, mas você nem precisa escrever isso na prova, né? Isso que você tem que estar, ó, já na mente, né? O que é a negação do ou? Ou A ou B. Você nem vai perder tempo escrevendo isso. Já está na mente, já vai direto e resolve. Ainda vou gastar mais tempo do que deveria nessa questão, porque eu vou escrever isso aqui, ó. A negação do ou é equivalente ao se somente se. Se e somente se B. Ora, a negação do ou é equivalente ao se somente se. Tem outras duas, certo? Tem outras duas, mas como essa daqui é a mais comum que aparece em questões, primeiro eu vou olhar se tem essa. Depois eu olho as outras, tá? Se não tiver essa. Então, ele quer o quê? Negar, ó, negar o ou. Eu sei que a negação do ou é equivalente a um se somente se. Você pode observar que a única alternativa que tem um se somente se aqui é a B, ó, tá vendo? Vou até marcar aqui, ó. É a B. Olha aí, é a B que tem o se somente se. Só que agora a gente tem que ver, olha, negar o ou, eu tenho que ter aqui o A, se somente se B, e ainda isso daqui, por comutatividade, é a mesma coisa que
se ele trocar aqui, né? Lembra que eu falei da comutatividade? Não basta você saber que o conectivo é comutativo, você tem que saber utilizar. Então, isso daqui ainda pode aparecer escrito na questão assim, ó, B, se e somente se A. E pode observar que foi exatamente isso que ele fez, tá vendo? Ó, olha aqui se você chamar essa proposição aqui de B e se você chamar essa proposição aqui de A. Aí você teria ou A ou B. Olha onde veio esse B aqui, ó. É ou não é? Flávio é funcionário de empresa privada. Flávio é funcionário de empresa privada. Ele está utilizando a negação do ou direto aqui, ó. O que apareceu aqui foi o B. E aqui você pode observar que isso daqui é o A. Olha. Então a alternativa é essa. Tá? Sem delongas. Tá? Você simplesmente tem que saber. Você simplesmente tem que saber essa propriedade. Tá? É inevitável, tem que saber essa propriedade. Tá? Nem precisei utilizar as outras duas da equivalência da negação do ou. Alternativa B de Brasil. Olha a segunda questão. Uma equivalência lógica para a afirmação. Agora não é negação, agora é a afirmação. Ele quer uma afirmação do se somente se. Lembra que uma afirmação do se somente se, né? O a, se e somente se B. Primeiro que ele pode muito bem usar a comutatividade, mas ele não utilizou comutatividade aqui nessa questão. Deixa eu ver se ele utilizou. Não, não utilizou. Não utilizou. O que ele utilizou aqui foi essa equivalência aqui, ó. Foi essa equivalência aqui, ó. Não há se e somente se e somente se não B. Pode observar que ele só negou as proposições. Tá vendo aqui, ó? Digamos que isso daqui seja o A e isso daqui seja o B. Olha o que tem aqui na alternativa D. Um se somente se equivalente a um se somente se. Só que aqui o que eu tenho é não há. Olha lá. Renato é poderoso. Renato não é poderoso. Só negou. E aqui, César não é seu pai. César é seu pai. Isso aqui é não B, ó. Ou seja, alternativa D de Dinamarca. Essa afirmação aqui, Renato é poderoso se somente se César é seu pai, é equivalente a Renato não é poderoso se somente se César não é seu pai. Fim de papo. Tá? Alternativa D e acabou. Entenderam, pessoal? A importância dessas propriedades? O que manda aqui na solução dessas questões são essas propriedades. Tá? Não adianta você ficar viajando, tentando interagir com essas alternativas. Nada disso vai resolver seu problema de forma eficiente. O que você tem que saber? As propriedades. Ah, é difícil memorizar essas propriedades? Pode ser. Mas você tem que treinar e tem que praticar para isso daí. O ideal é você escrever periodicamente essas propriedades, né, até entrar na corrente sanguínea. Beleza, pessoal? Então, pessoal, se inscreva no canal, deixe o seu like aí. Qualquer coisa, se você não entendeu algo, deixe nos comentários aí que eu respondo depois, ou posso até gravar um vídeo
falando sobre algo. Pessoal, até o próximo vídeo aí. Bons estudos a todos.